Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Felipe Brito Oficial. Pessoal, renegociação da sua dívida via judicial. Quem terá direito? Renda básica de cidadania. O que é renda básica de cidadania? Vou explicar nesse vídeo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que você acha que esses assuntos não saem na mídia? Lei aprovada desde 2005. Vamos lá, vou falar de duas leis aqui. Uma foi aprovada agora, a lei do superendividamento. Vou falar de dois assuntos aqui sobre a renegociação judicial. Vou falar quem tem direito, né, e o porquê você tem direito, qual o artigo, qual dívida que você não pode negociar, e a renda básica de cidadania. Diz que o mínimo para você sobreviver, tanto o dono do botequim, quanto o dono da Mitsubishi, quanto o assalariado, aposentado, pensionista, todos terão direito ao básico para sobreviver. E antes que você fale, isso é um projeto de esquerda, porque foi aprovado em 2004, né? Que a previsão é entrar agora. O Paulo Guedes já deu indícios que já vai implementar agora em 2022. Quais são os critérios? Todos os brasileiros irão receber lei aprovada. Eu vou falar a lei que é, tá? Então, assim, a tendência é entrar em 2022 e ir liberando aos poucos. Começa com as pessoas que têm a renda menor até o milionário. Felipe, mas por que isso? Vou explicar nesse vídeo aqui agora, tá? Isso você não vai ver na Globo, na Record, não. Por quê? Para os bancos, pessoal, a verdade é o seguinte: o maior patrocinador das emissoras são os bancos. Você vai ver um jogo de futebol, quem está patrocinando são os bancos. Os bancos não querem, eles querem que você fique devendo, que só assim você terá um lucro. Imagine o brasileiro sem dívida, tendo dinheiro sobrando para a economia, né? Antes que você fale, mas da onde vai surgir esse dinheiro? Só para dar dados aqui, antes de eu começar essa matéria, para você ficar até o final comigo, a cada R$1 injetado na economia, através do Bolsa Família, volta para o PIB 1,7. Então aí, volta mais de 70% no PIB para o governo. O governo sai ganhando. Por que você acha aí que teve o auxílio emergencial? Não, o auxílio emergencial, na verdade, o governo acaba lucrando. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá? Vou falar agora sobre a renegociação da dívida e também quem terá direito a renegociar a dívida. Fica aqui comigo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Isso quer ajudar? Esse conteúdo é um conteúdo basicamente exclusivo que você não vai ver em lugar nenhum e a mídia não vai divulgar. Eu peço você, manda para um amigo seu, 2, 3 amigos seus, que eles não têm acesso a esse conteúdo. De repente ele tem direito a essa renegociação de dívida judicial. Eu vou te falar quais dívidas aqui ele pode renegociar e por quê, tá? Vamos lá, pessoal. A renegociação de dívida é uma das mudanças da lei mais importantes e que possibilita o consumidor a renegociar suas dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, tá? Preservando parte da renda destinadas a despesas básicas como moradia e alimento, chamado o mínimo existencial. Você precisa do mínimo para sobreviver. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar essa possibilidade, tá? Então essa possibilidade de renegociação semelha a o que ocorre com as empresas, né? Que pedem recuperação judicial, guardando a diferença entre pessoa física e jurídica, tá? A ideia é criar condições realistas e justas para a reconstrução da vida financeira da pessoa extremamente endividada, tá? Vamos lá, como que eu faço para poder fazer isso, né? O governo ele não tem como saber da sua condição financeira. Então, a partir do requerimento do consumidor, o juiz
poderá, isso é a lei, pessoal, lei aprovada, o juiz poderá instaurar um processo de repactuação de dívidas como meio de audiência conciliatória com a presença de todos os credores da dívida, e o consumidor apresentará um plano de pagamento com um prazo máximo de 5 anos, tá? Que passará a valer a partir do aceite dos credores e a homologação do juiz, tá? Então tem cidades e estados que te dão esse plano. Você vai ter que contratar, de repente, pedir um auxílio de um especialista, mas a maioria das cidades já estão dando um especialista para você apresentar um plano de pagamento, tá? E a partir desse momento, as ações judiciais poderão ser suspensas e o nome do consumidor retirado do cadastro de inadimplência. Olha que legal, pessoal. Para agilizar os acordos, essa consolidação também pode ser realizada nos órgãos de defesa do consumidor pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá? E como o PROCON também, você pode procurar o PROCON, Defensoria Pública e Ministério Público. Isso aí você não vai ver em lugar nenhum, porque não há interesse dos meios de comunicação fazer isso, porque acaba trazendo um certo prejuízo para o banco. E lembrando que quem banca todo esse sistema aí, né, de comunicação são os bancos, tá? Então vamos lá. Eu vou falar também aqui agora quem pode ser beneficiado pela lei do superendividamento. E pessoal, fica aqui comigo até o final, que a renda básica de cidadania já é lei, você tem que ter um mínimo. Você que já tem renda, mas não está conseguindo bancar sua casa, mesmo você que é milionário, você também terá direito a esse benefício. Então fica comigo aqui até o final, que eu vou explicar que alguns países já adotaram e o Brasil, a tendência é que 2022 já vai adotar essa medida, tá? Então vamos lá. Quem poderá ser beneficiado aí, poder renegociar sua dívida com o juiz, no PROCON, não importa. Tem várias essas alternativas aí e você pode ser beneficiado. Vamos lá. Quem poderá ser beneficiado por essa lei? A lei é bem explícita a todos os consumidores com dívidas que superem os ganhos, tá? Exceto quando estas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, com o propósito de não realizar o pagamento. Por exemplo, o que decorrem da aquisição ou contratação de produtos de luxo, serviços de alto valor. Essa questão não vai ser beneficiada. Agora, conta de luz, água, telefone, carnê, empréstimos que estão ultrapassando aí o básico para você sobreviver, essa sim não tem discussão. Você pode sim montar um plano de pagamento e se algum desses contratos aí o juiz notar que tem irregularidade, sim, pode ser cancelado e colocar o fim dessa dívida, tá bom? E vamos falar sobre as discussões sobre a renda básica universal antes da pandemia. Fala da renda básica de cidadania, um projeto aprovado, né? Ele é do ex-senador Suplicy, Eduardo Suplicy, muito conhecido como pai do Supla. E antes que você fale que esse projeto é um projeto de esquerda, lembrando que renda básica de cidadania é aprovada e querida tanto pela direita quanto para a esquerda, e eu vou mostrar para você nessa matéria aqui, uma matéria quase investigativa, uma matéria muito importante, assim, que você só vai ver aqui no canal Felipe Brito. Olha só os apoiadores, pessoal. A renda básica universal já conquista apoiadores entre atores e políticos, economistas e sociais. Vamos lá. No ramo do corporativo, Elon Musk, o pessoal chama aí, não sei a pronúncia correta, mas é o CEO da Tesla Motors. É aquele carro aí elétrico que faz maior sucesso nos Estados Unidos, e também o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, né? E é dono do Instagram também, do WhatsApp. Eles também
apoiam essa iniciativa preocupados com a situação de trabalhadores trocados por máquinas, né? Você vê aí, muita gente que trabalhava em telemarketing, trabalhava na indústria, estão sendo trocados por máquinas. Você vê o próprio Facebook, o WhatsApp, antigamente você teria que ter pessoas fazendo telemarketing, né? Hoje a propaganda via rede social e também máquinas elétricas, como o próprio CEO, né, da Tesla, que hoje são carros que não precisa mais de motorista. Tem aplicativo da Uber que está dando emprego aqui no Brasil, já lá nos Estados Unidos, já são trocados por máquinas. Então há desempregos e precisa sim ter o brasileiro, né, ter o mínimo para a sobrevivência. Muita gente confunde aí, chama quem recebe Bolsa Família que é encostado, não é nada disso. Olha, o emprego de milhares de pessoas, inclusive advogados, engenheiros, né? Quantos engenheiros você conhece que está trabalhando na Uber agora porque foi substituído simplesmente por um aplicativo? Várias profissões já foram substituídas por aplicativos. Você lembra corretoras de imóveis? Hoje foi trocado pelo site conhecido como OLX. Existe a OLX no seu estado? Então, onde o proprietário coloca o seu imóvel direto na OLX e vende para o consumidor, tirando o intermediário. Então, sim, pessoal, é uma ideia boa e é bem antiga a renda básica de cidadania. Esse projeto, né, foi feito pelo Eduardo Suplicy, que hoje se encontra como vereador da cidade de São Paulo e um dos principais promotores da renda básica de cidadania no Brasil. Pessoal, ele tem a ideia, né, de ela teria nascido há 500 anos atrás, pessoal. Essa ideia já tem 500 anos e seu referencial histórico é a obra de Utopia de 1516 do filósofo britânico Thomas More, que a idealiza como um meio de suprir necessidades que levam furtos e roubos e que esteve presente em discursos liberais e socialistas. Então, por exemplo, pessoal, esse discurso é feito tanto que é liberal, né? Liberal e socialista. É o de direita e de esquerda, né? E se há espaço para divergência, por que há espaço para divergência? Se todos já concordam, tanto de direita e de esquerda, concorda com a renda básica de cidadania. Se a renda básica de cidadania é unida pela direita e esquerda, porque ainda não foi implementada. O seu financiamento é talvez o maior obstáculo, tá? O imposto de renda negativo se apresenta como uma alternativa para assegurar a todos um rendimento, mas delimitar um limite de ganhos e aplicar a transferência de modo a fechar a conta. Geral, vou te perguntar, a conta fecha na sua casa? A conta não fecha? Como está a renda na sua residência? Você está conseguindo pagar os mínimos? Você está sobrando para você ter o mínimo para a sua sobrevivência? É um desafio, né, pessoal? Então, vamos sim lutar pela permanência aí que entre em vigor a renda básica de cidadania. Por que a renda básica de cidadania ainda não virou realidade? Por quê? Vamos lá, eu vou te dar um dos motivos aqui que pode ser a razão de natureza política, também pode ser apontadas como um empecilho conciliação da pauta entre políticos. É isso mesmo, pessoal. O mesmo vale para os aspectos ideológicos e cultural que podem influenciar numa visão equivocada do papel da renda básica de cidadania. É isso mesmo. Eventualmente estigmatizam o seu benefício como mero dependente de
assistência, não é uma mera dependência de assistência, pessoal. Se a gente dá uma renda básica, as pessoas vão parar de trabalhar. Não é isso. A incerteza de não ter é pior do que a morte. Você não tem a certeza que amanhã você vai ter o básico para sobreviver é pior do que a morte. A incerteza é pior do que a morte, tá? E os caminhos para a renda básica de cidadania universal, ao considerar que estados devem assegurar saúde, educação e segurança e cumprir com suas obrigações. É imprescindível planejar e debater temas fiscais e tributários para viabilizar a renda básica. Porém, vale notar que tanto no caso do auxílio emergencial como Bolsa Família, os efeitos são positivos à economia. Segundo o IPEA, a cada R$1 com o Bolsa Família retorna-se 1,78 ao PIB. Então, pessoal, isso ajuda demais. Você sabe por que o nome se chama moeda corrente? É isso mesmo. Olha só, o meu dinheiro vai para você, é o mesmo dinheiro. Pensa aqui numa nota de R$100. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui para você entender que R$100 dividido para todo mundo aí, o mesmo R$100 pode influenciar a vida de cada um. Eu vou contar um caso aqui bem rápido para você entender. Olha só, um viajante chegou numa cidade e queria um quarto para passar uma noite. Que nesse dia a cidade estava fazendo bastante frio. E ele pediu ele queria um quarto e o dono dessa pousada, desse hotel, ele perguntou quanto é o quarto? E ele falou assim, R$100. Aí mas eu preciso ver o quarto. Não, você paga antecipado. Ele foi lá e pagou R$100 ao dono desse hotel, né? E ele subiu para ver o quarto. Enquanto isso, que ele subiu para ver o quarto, o dono do hotel correu na farmácia e pagou o remédio que ele estava devendo, né? Esse remédio que o filho dele tinha passado mal e o remédio custava R$100. O dono da farmácia, então, foi até em casa, deu o dinheiro para a esposa, que foi no açougue e pagou o açougue que tinha comprado lá as carnes. O dono do açougue, com esses mesmos R$100, foi para a mulher, deu o dinheiro para a mulher. Com esse dinheiro, a mulher pagou a manicure que tinha feito a unha, né? Há uma semana atrás estava devendo esses R$100 a manicure. E a manicure, então, pegou esse dinheiro e emprestou para o irmão foi e pagou a prostituta, que estava devendo, depois de uma noite maravilhosa, estava devendo a prostituta. E a prostituta, então, pegou esse dinheiro, foi lá e voltou e pegou esse dinheiro e pagou o dono do hotel, porque ela já tinha usado o hotel e tinha deixado lá no crédito. Você sabe como funciona essa cidade interior, todo mundo vai pagando no crédito e ela pagou uma noite que teve nesse hotel. Nesse meio período, o rapaz que veio para a cidade, que estava nessa noite de frio, desceu e falou com o dono desse hotel: olha, eu não gostei do quarto, eu quero meu dinheiro de volta. Ele foi, pegou os R$100 e devolveu esse viajante. Você notou que os mesmos R$100 rodou a cidade inteira e resolveu o problema de todo mundo. Um dinheiro que nem era do dono do hotel. O dono do hotel nem ficou com esse dinheiro. Sim, mas ele resolveu toda a cidade. Então, por isso que é chamado de moeda corrente. Então, antes de você falar que esse dinheiro aí é para sustentar pessoas que não querem trabalhar, não, pessoal. Olha só, você distribuir renda para pessoas que precisam é muito melhor do que deixarem elas nas incertezas. Porque também aí entra leis mais duras, né, para pessoas que cometem crime. Porque você já não tem mais a necessidade de fazer um furto, de roubo, porque você já tem o básico para sobreviver. E lembrando que esse dinheiro volta todo para o governo, né? Então, pessoal, países como Alemanha, Finlândia, todos esses países aí já adotaram a renda básica de cidadania. Aí eu te pergunto, esses países são países de primeiro mundo? Muita gente quer morar nesse país que adotou renda básica de cidadania. Então a renda básica de cidadania
é um projeto muito bom que já está aprovado desde 2005, né? Na verdade, ele foi aprovado em 2004, tá? E já era para estar em vigor desde 2005. Lembrando que esse projeto, né, passou na mão do governo do Lula, Dilma e também do Temer, e agora o Bolsonaro tem aí a oportunidade de colocar de verdade, né, colocar em prática a renda básica de cidadania, a renda básica de cidadania é um projeto que é aprovado tanto pela direita, pela esquerda. Então esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima live. Tchau, tchau.